A Menina Amarela, de João do Rio. Havia 8 dias, Pedro de Alencar, aquele rapaz tão distinto e com uma posição invejável, ia seguidamente à casa de Floriberta. Toda a roda estava admirada. Pedro, criatura feita de aristocracias inatas, cultor de elegâncias, encafuado num conventilho da cidade nova, entre mulheres de má vida, apaixonado pela Floriberta, gordinha e vulgar nos seus 20 anos, parecia impossível. Era de certo um novo vício, mas uma esquisitice moral. Depois, Flora, curioso ser de instinto, tinha um amante, sujeito forte e carnudo, em casa à noite e o dia, e mais uma tropa de amigos íntimos que se aproveitavam dos esquecimentos da proprietária para almoçar, jantar, dormir e, sempre que havia ocasião, amar. Não, era impossível. Entretanto, Pedro de Alencar estava cada vez mais preso e, ao encontrar um dos seus mais acirrados amigos, deu a solução do enigma daquela atração. É esplêndido, filho, de inconsciência moral. Não imaginas a atmosfera permanente de animalidade vestida? Há meia dúzia de mulheres que só pensam nos homens, uma caterva de homens a galopar pelos corredores, e tudo, até os móveis, parecem gritar a falta de vergonha. Com um mês de estadia naquela casa, fica-se a perguntar onde está o pudor. Realmente existe o pudor? Existiu mesmo? Estou de observação, meio alegre e meio triste. A casa em que Pedro de Alencar estava de observação tinha no quarto da frente Floriberta, com uma cama quebrada, um sofá servindo de toalete e as fotografias e os cartões postais dos seus apaixonados pregados à taxa pelas paredes. As paredes estavam cobertas dessa ilustração amorosa e edificante. No quarto pegado morava a Rosinha da Gruma, uma pobre mulher de boca mole e dentadura postiça, que se fizera especialista em amar meninos. Tinha talvez 30 permanentes, dos 13 aos 18 anos, que lhe levavam os magros vinténs, ardendo de devotamento, e choravam quando se viam preteridos pelo mais velho, bela envergadura de atleta, cujo primeiro e único carinho fora a aplicação de uma sova tremenda. Na alcova pegada morava um tipozinho franzino e pintado, a Formiga, apaixonada por um adolescente belo como Perseu de Benevenuto, e no quarto da sala de jantar, rebaixada por falta de pagamento, Nina Banês, ex-cantora de café-concerto, subitamente empolada pelas caretas de um cômico jovem chamado Andrade. Ainda para os fundos moravam a velha mãe de Flora, com um tipo valentaço que lhe batia diariamente, o irmão de Flora, ser ambíguo e serpentino, e a criada, uma criada baiana, sempre envolta num chalé e fumando um certo cachimbo tão comprido que parecia mais um narguilé. Esse pessoal fazia ponto de reunião na estreita casa de jantar, onde, além da mesa, de um guarda-comida e da bilha de barro, havia uma lousa negra em que se expunham os nomes das pessoas devedoras. Para passar aos quartos, passava-se por ali. Quartos havia que exigiam mesmo a passagem por outro, de modo que, de repente, na conversa animada, havia um silêncio. Era alguém que entrava. Dona Rosinha está? Se era conhecido, o silêncio transformava-se em alarido. Ora, entra, deixa de partes. Se era coisa nova ou havia complicações, uma companheira dizia sempre: vou ver. Ia apenas prevenir. O que estava saía por outra porta a vir tomar cerveja, e a Rosinha aparecia calma e sorridente. Só agora, seu mal! Estou à espera há tanto tempo. As damas estavam sempre em roupão ou em camisa, os homens à frescata. À noite, assim por volta de 1 hora da manhã, quando voltavam do teatro e dos cafés, organizavam-se ceias súbitas. Cada rapaz ia comprar uma coisa. Alguns, quando não tinham dinheiro nem para isso, vestiam as camisas das damas e ordenavam os outros com ares dominadores. Pedro de Alencar assistia às cenas desenfreadas com um excelente bom humor. A princípio, Floriberta fazia sair o rapaz vigoroso por um dos quartos para não se encontrarem. Pedro deu com o rapaz um dia à porta. — O senhor Francisco? — Às suas ordens. — Subamos juntos. Parece-me nada mais interessante. O senhor Francisco subiu. Foi um acontecimento.
Entre Francisco e Pedro, Floriberta irradiava de orgulho e de prazer. Francisco era a sua satisfação física, Pedro o seu apetite de efeito. O segundo era mostrado como se mostra um colar de preço, o outro era invejado como um jantar sempre quente, e verdadeiramente repartida, pendida para Pedro, com as mãos para Francisco, parecia felicíssima. De resto, embaixo, o automóvel de Pedro carbunculava na treva, e ela não resistia em ir correr a imensa avenida do Mangue, um manto apenas sobre as espáduas nuas, como Frinéia, só com o seu homem de luxo. As conversas gerais nunca eram de uma inteira cordialidade. De suscetibilidade grande, essas damas zangavam-se por qualquer coisa, umas com as outras. Um vocabulário assustador surgia, portas batiam, gritos, ameaças de conflito. De vez em quando o ardente sustentador da mãe da dona da casa aparecia alcoolizado, com um punhal formidável, querendo matar toda a gente. As mulheres atiravam-se às janelas, pedindo socorro, e como a delegacia era próxima, minutos depois, soldados de espadagão trepavam escada acima, prestes a prender todos os presentes. Como, porém, o delegado tinha uma especial amizade à Floriberta, tudo continuava na mesma, e ela vociferava indignada: "Canalhas! Se não fosse eu, estava tudo preso!" Mas o agradável eram as tardes e as noites passadas na sua alcova paupérrima. Berta fechava-se por dentro, farta daquela vida, querendo uma casinha com palmeiras e canários. De um lado, Francisco, sempre enleado, sorria. De outro, Pedro, muito alegre, fazia-lhe perguntas e ela deitada ria a morrer e contava coisas, como desde criança imaginara ser raptada, a fuga aos 14 anos com o marido, um barbeiro, aliás, meio tolo, o abandono da casa por causa dos ciúmes da mamãe, a quem sustentava. Afinal, sempre é mãe, não achas? Depois tinha ternuras de voz. Na minha vida, até agora não tinha gostado de ninguém. E agora? Agora gosto de vocês dois. E piscava os olhos para o Francisco, se Pedro estava voltado, tendo o cuidado de significar por um sinal qualquer a Pedro a sua preferência. O Sr. Francisco talvez acreditasse. Pedro divertia-se, amando, afinal, como devia amar essa criaturinha, ingênua, apesar de perdidíssima naquele ambiente de crápula. Era dos que se contentam com o que as mulheres dão, achando-as sempre generosas, por piores que elas sejam, e isso dava-lhe em pouco tempo uma enorme vantagem sobre todos os outros. Duvido. Juro. E estes retratos todos? Ela então contava a história e as particularidades de cada um daqueles cavalheiros, ia buscar as cartas para ler em alto, rindo. Um dia, Pedro propôs o degolamento geral do exército de fotografias. Apoiado! Fez com uma alegria terrível o Sr. Francisco. Não, não! Clamava Floriberta, louca de riso com a ideia do julgamento e da morte dos retratos. Horas depois as paredes estavam nuas, e Pedro sentia aquele misto de contentamento e de tristeza que tem todo o homem moderno, quando irreparavelmente o mundo lhe mostrava o vácuo dos sentimentos. Era inacreditável. Não sentiam aqueles seres, não pensavam, não tinham um toque que os diferenciasse dos animais, e pareciam felizes e viviam. Talvez fosse melhor não sentir, porque o pudor é a diferenciação do homem, e aqueles sem pudor viviam radiantes. Nenhum deles teria ao menos um laivo de decoro da alma? Talvez tivesse, mas tão apagado, tão liquefeito e com certeza tão extemporâneo. Os homens pareciam ir ali despir a vergonha para estar à vontade. As mulheres, nascidas naquele meio desde crianças, ainda impúberes e já com o conhecimento completo das mais tremendas luxúrias, prestando-se a todas as ignomínias, ignoravam mesmo o que fosse o pudor. E a sua dignidade, porque elas tinham dignidade, era ter muitos amantes e não se zangar quando as outras lhe tomavam alguns. Meus restos, criatura! O ceticismo romântico de Pedro tornava-se uma análise penetrante, fazia-o um avaliador de algumas frases inconscientes daquela gente que lhe tivera a ilusão de julgar um pouco melhor que a roda da diversão e prazer caro, pois era pior.
Pior porque não era imoral. Nem isso. Pior porque era a alma nua espojando-se e mostrando as mazelas. Aquelas mulheres tinham sido virgens, talvez tivessem ignorado a vida. Nenhuma delas, porém, mostrava na abundante tagarelice um sentimento perfumado, uma vaga emoção dignificadora, tropa meio bamba de bacantes permanentes com instintos selvagens. E, entretanto, Pedro não desanimava. Fazer-se amar pela Florabérta? Pobrezita! Não. Ver uma daquelas mulheres mostrar subitamente qualquer coisa de nobre? Não. Pedro esperava o terrível, o imprevisto, lugubremente horrível que há sempre a pairar nos transbordamentos banais da luxúria, e naquela casa aberta a toda a gente, onde se praticava a vida animal sem mistério, sem recato, na sarabanda das ceias, nas mais desenfreadas orgias, em diálogos com a velha mãe de Flora, diariamente espancada, forçando a intimidade com o amoroso Francisco a cada instante, parecia-lhe sentir que, impalpavelmente, a revelação imprevista ia surgir. Uma vez, Pedro estava só com a Flora, quando bateram à porta. É o Francisco. Não, ele bate de outro modo. De certo alguém que vai passar para o quarto da Rosinha. Deu a volta à chave e abriu. Diante deles estava com a sua saia suja, o casaco em tiras, o cabelo de estopa por pentear, uma pobre menina. Era horrível. Pequena, miúda, magra, o pescoço fino, tremia como se viesse da neve, e parecia que lhe tinham dado por dentro da pele um violento banho de enxofre. Tinha a jaude e a face, a pele das mãos era amarela, os lábios sem sangue laivavam-se de amarelo, e nas olheiras cor de perpétua, a esclerótica era a cor de ovo. Lembrava um espectro de pesadelo, um ser irreal, onde só os seios duros e eretos davam uma impressão de vida impetuosa. Quando viu Pedro, agarrou-se à porta, a face contraída, tremendo. — Que queres? Indagou colérica Flora. — Foi a senhora sua mãe que mandou. Pensava estar só, balbuciou a Petis. — Não disse já que não aparecesse aqui? — Foi sem vontade, desculpe. Eu não gosto não de aparecer. E foi recuando pávida. Berta fechou a porta. — Que bicho é esse? — Uma rapariguita que está aí de favor. Ajuda lá na cozinha. — Não a tinha visto ainda? — Tem medo, é uma tola. Imagina tu que tem medo aos homens, por isso não aparece. Mau lugar escolheu ela. Mas de novo arranhavam a porta, e de fora uma voz lívida, voz de medo, de angústia, de pavor, de choro quase soluçante, dizia: — Sou eu ainda, minha senhora. Sua mãe manda buscar a bacia. Prevendo uma violência da encantadora Flora, e mais do que tudo cheio de curiosidade, Pedro ergueu-se rápido e tomou a abrir a porta. — Vá, entre. A pequena hesitou como se fosse atirar-se ao abismo, fechou os olhos, arregalou-os muito, esticou as mãos amarelas, andou um pouco, tinha os pés nus e sujos, e andando arfava como um doente aterrado. Agarrou a bacia, sobraçou-a. Era atroz, assustadoramente atroz. — Vem cá, como se chama você? — Fala, menina, não tremas, este senhor não te faz mal. É isso. Vê, homem, começa a tremer. Ó Maria, como te chamas? Conta como foi, rapariga. Vem cá. A pequena amarela olhou-os um instante mais, convulsionou-se num soluço que lhe esbugalhava o olhar e deitou a correr pelo corredor. Houve um silêncio logo interrompido pelo riso de Florabérta. — Está há muito tempo contigo? — 3 meses. Foi o pai que a colocou aqui. Tem 12 anos e já com aqueles seios. — Mas está doente, filha. Nunca vi na minha vida uma criatura tão amarela. Flora voltou-se no leito. Estava linda com a sua carne de leite e rosa. — Não, aquilo foi de repente. Há 4 meses um carroceiro, amigo do pai, agarrou-a de noite à força. No outro dia foram encontrá-la assim, a soluçar, não podendo olhar os homens sem tremer e sem fugir, nem mesmo o pai. E amarela, toda amarela, filho. O médico disse que foi de horror. No dia seguinte, os hóspedes alegres da casa de Florabérta verificaram com mágoa que Pedro de Alencar, aquele rapaz tão distinto
e com uma posição invejável deixava de aparecer.